Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma aula, mais uma live e hoje para falar sobre como criar um programa de integração de novos funcionários que funciona. Eu quero te dar as boas-vindas, você que está chegando aqui pela primeira vez, você é novo aqui, caiu de paraquedas. Eu sou o Rodrigo Wilder e todas as semanas estamos aqui para falar sobre liderança, sobre posicionamento estratégico, como você entender mais de comportamento humano, como criar esse programa de integração que funciona de verdade. Bom, primeiro, isso exige liderança. Aquela história de pessoas, ou aquele maior desejo dos gestores de querer que a pessoa entre jogando. É incrível, é maravilhoso. Entretanto, querer que a pessoa entre jogando é uma coisa. Agora, para a pessoa entrar jogando, ainda que ela seja muito experiente, ela está chegando em um lugar novo. E uma pessoa que chega em um lugar novo, ela precisa ser acolhida. Ela precisa conhecer o caminho das pedras. Ela precisa saber por onde estamos, por onde andamos, como funciona aqui. É aquela máxima de chegar em um lugar e entender que jabuti não sobe em árvore. E se tem um jabuti em cima daquela árvore, é porque alguém colocou. Então, pessoas às vezes que não têm uma boa integração, não têm um bom acolhimento nesse momento, logo que a pessoa chega, ela já sai querendo tirar o jabuti de cima da árvore, quando na verdade tem uma história, tem um porquê. E isso vai comprometendo um caminho, uma trajetória que poderia ter sido muito boa, que pode ser muito boa. Então, quando eu falo programa, programa é diferente de projeto. Qual que é a diferença de programa e projeto? Projeto, ele tem começo, meio e fim. O programa, ele tem começo, mas não tem fim. Ele tem uma continuidade. E por que um programa de integração de novos funcionários que funciona? Porque é um programa que vai acolher, receber. Mas, eventualmente, depois de algum tempo, de alguns anos, eu posso passar as pessoas por uma reintegração. Alguém, depois de alguns anos, se não bem cuidada, se passou por lideranças com vícios, fragilidades. Eventualmente, tem pessoas que ela esqueceu quem é a empresa que ela trabalha. E a integração é vender a empresa para aquela pessoa. Então, gente, como é que a gente monta um programa de integração que funciona? Eu dividiria ele em 3 etapas. Precisa ser 3 dias separados? Precisa ser em 3 horas? Não, estou falando sobre uma estrutura. A primeira etapa é vender a empresa. Que empresa é essa? Como surgiu? O que ela vende? Aí eu já mato o primeiro P, o produto e o serviço. História, da onde surgiu, aonde ela quer chegar, os valores que movem essa empresa. O que faz sentido para nós e o que não faz sentido. O que a gente não tolera aqui nessa empresa. Isso tem que ser falado na integração. Ah, Rodrigo, mas às vezes isso já é falado nas entrevistas. Não é não, pô. E se for? Fala de novo. Etapa 2. Na etapa 2, é reforçar os 3 P's, o produto e serviço que se vende. Aonde vai o produto que a gente fabrica aqui? Aonde vai? Mas não é um ampassant, não é aquela coisa superficial, é mostrar. É mostrar, é entrar no site, é envolver engenharia, fotografias, aplicação. Não importa o setor. Todos que trabalham dentro de uma empresa, para ter uma boa integração, ela precisa saber o que eu faço, o que eu produzo, vai aonde. Aí eu posso ir para o segundo P, processos, que aqui já é uma cacetada. Poucas empresas trazem isso com maestria, com beleza, com profundidade. Um mapeamento de processos da empresa, para todo mundo que entra para trabalhar ali. Ei, eu não estou falando de departamento, estou falando de processos. Aqui funciona assim, ó. A gente vai vender para o mercado. Como é que funciona o nosso processo de venda? Rodrigo, mas eu falo isso para o operador, eu falo para a tia da limpeza, eu falo para todo mundo. Tá fazendo sentido? Você que tá aqui, coloca nos comentários aí, tá fazendo sentido? Coloque suas experiências também com integração. Etapa 3. Etapa 3. Aí é o processo dentro do setor. Como é que funciona esse processo? Bom, aí ele tem que ser personalizado. Ele tem que ser personalizado. Não é ler procedimento. É começar falando da função primária. Você foi contratado para ser ajudante, para ser líder, para ser supervisor, gerente, diretor, não interessa. A sua função primária é essa. Quais são os objetivos, as métricas, quais são os resultados que a sua função é medida, é monitorada? Rodrigo, mas se na minha empresa não tiver, deveria ter um programa que funciona de verdade, a pessoa tem que saber como é que eu sei que eu estou indo bem. Você é um vendedor, então qual é a sua função primária? Vender. Como você vai ser medido? Através destes indicadores. Como que a coisa vai funcionar? Quem é o seu cliente interno principal, as pessoas que você tem que servir através da sua atividade, da sua função. Hoje, o seu cliente interno é a sua própria área. Ou, não, o seu cliente interno é o pessoal do PCP, do planejamento.
o pessoal do fulano, do ciclano. E você vai conectando com os processos que foi falado na etapa 2. Que processo? As entradas e saídas e as conversas que um setor tem com o outro. Quando eu chego na etapa 3 de personalização, você lembra que nós falamos isso dos processos? Você vai estar neste processo. O seu cliente interno é engenharia, porque você vai trabalhar em vendas. Então, quanto melhor você preparar as documentações, melhor a engenharia consegue desenvolver. Porque quando a engenharia não recebe boas informações, o desenvolvimento vai falhar. E aquela promessa que você fez em vendas não vai ser entregue. Isso você vai falar de forma personalizada na etapa 3. Como dividir essas etapas, Rodrigo? Pode ser em dias diferentes, pode ser em períodos diferentes. Se ela for muito longa, não funciona. Ela não funciona, o cara absorve pouco, é verdade, não absorve muito. Então, a gente pode fazer, cara, primeiro dia, a pessoa vai lá, 1h30 de integração, acabou. 2 dias direto, ela recebeu tudo e não entendeu nada, e a gente fala, eu fiz a integração. Se ele não entendeu, se ele não escreveu, se ele estava dormindo, aí não tinha o que fazer, porque eu fiz a integração. Não, pô. A responsabilidade de um bom líder, de um bom comunicador, é assegurar que quem está ouvindo esteja entendendo. Se a pessoa não está entendendo, então você é um mau comunicador. Um processo que funciona de verdade, eu tenho que nomear um padrinho ou uma madrinha para essa pessoa. Eu já vi de 3 meses a 9 meses. Eu já vi de 3 meses a 9 meses. Basicamente, a ideia é a mesma, o tempo que muda. Eu vou falar do mais completo primeiro, e depois fica mais fácil reduzir. O mais completo funciona assim, ó. Os 3 primeiros meses, alguém colado, tchuguedinho, juntinho, alguém colado, que nos primeiros 3 meses vai fazer junto tudo. Da hora que chega, se tem ônibus na empresa, cara, vai estar no mesmo ônibus, vai chegar junto, vai almoçar junto, vai fazer tudo junto. Cara, essa pessoa é o padrinho, é tipo o anjo da guarda. Inclusive, uma das empresas que faz isso chama de anjo da guarda, outro chama de guardião, outro chama de padrinho. O segundo trimestre, dentro deste exemplo, basicamente, a segunda etapa, né, o segundo trimestre, dá uma distância maior. E o terceiro trimestre, uma distância maior ainda. Aí você vai o quê? Fragmentando o nível de suporte. Começa com um suporte gigante e vai diminuindo porque a pessoa vai andando sozinho. E essa conclusão do apadrinhamento, às vezes eles fazem alguma coisa, um happy hour, alguma situação. Essas pessoas, ela tem ali, assim como os cipeiros têm um reconhecimento no sentido de ter uma identificação, os padrinhos de integração, ele também tem um reconhecimento diferenciado. Mas, Rodrigo, seja mais claro aí, quanto tempo a gente coloca? Eu diria que pelo menos 3 meses. Que é pelo menos o tempo de experiência. E eu não falei de 3 etapas? No exemplo que eu dei de 9 meses, se for 3 meses, 1 mês para cada etapa. Então, esse seria a etapa 3. Mas tem uma etapa 4. O que seria a etapa 4 da integração? A etapa 4 seria encontros numa frequência pré-determinada com os diferentes níveis de gestão. Então, por exemplo, funcionário novo entrou. Esse funcionário, ele é novo. Ele não está anestesiado ainda. Então, as percepções dessa pessoa é uma consultoria gratuita. 1 mês. Uma conversa com o RH. Não é uma conversa informal. É formal, é combinada e é agendada. 1 mês de empresa. E aí? Como é que tá? O que você viu? Como é que tá o padrinho? Como foi sua integração? Como estão seus níveis de dificuldade? Cara, o que você tá achando de bom? O que você tá achando ruim? O que você tá achando isso? Cara, 1 mês, encontro com o RH. 2 meses, encontro com a gerência da área. Rodrigo, mas por que RH primeiro? RH, pessoas e cultura, tem que cuidar de gente. Esse é o mais interessado a estar olhando. Ué, e o gestor? O gestor, se ele é interessado, ele está pilotando a integração. Ele está de olho semana a semana. Ele está vendo a progressão, a evolução, ele está acompanhando isso. Agora, passou 2 meses, ele tem uma conversa mais formal e ele ouve dessa pessoa. E aí? 3 meses, na mesma proporção, diretoria. Rodrigo, mas a diretoria vai ouvir o assistente? Não, talvez ela possa pegar o resumo do RH e da gerência e falar assim, ó, quais foram as percepções que você está tendo? Não necessariamente a diretoria ouvir nessa etapa 4. Porque olha o que eu estou falando. Entrou alguém que está todos os dias indo naquela empresa. Nos primeiros 3 meses, essa pessoa, ela não está totalmente contaminada por nada. O que ela tem para me falar vale muito. Porque essa pessoa está vivendo dentro da sua empresa. E talvez ela te fale coisas que os mais antigos não falariam. Talvez ela chamou e teve uma percepção sobre algo que ninguém teve. Olha o tanto de coisa que eu trouxe para vocês aqui. E se eu falar que a grande, esmagadora maioria das empresas fazem essas 4 etapas, teoricamente, tudo isso que eu estou falando, numa integração de 30, 45 minutos, de 1 hora, 1h30. Porque aí, na verdade, você só joga as informações.
passou o recado, deu a cartilha, muito boa sorte, te desejo todo sucesso, se Deus quiser, Deus abençoe você aqui dentro da nossa empresa, vai dar tudo certo, vai com Deus, conta com a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Não é isso, né? Uma integração dentro de um programa como esse que acabamos de falar pode mudar a trajetória de um funcionário dentro de uma empresa. E se muda essa trajetória, muda os resultados. Se muda o resultado da empresa como um todo. Porque não é uma ou duas. Todos que entram nessa empresa dentro de um programa estruturado que funcione, todo mundo vai ser bem acolhido, bem recebido e vai trabalhar melhor. Todo mundo vai ter mais orgulho pela importância que é trabalhar dentro dessa empresa. Espero que isso tenha feito sentido, espero que o que nós trouxemos aqui tenha honrado o seu tempo. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Que Deus te abençoe e coloque em prática, porque eu te dei um caminho, um método de colocar um programa que funciona de verdade. Um grande abraço, que Deus te abençoe a sua semana e a gente se vê na próxima semana para falar sobre liderança, comportamento humano, posicionamento e gestão. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau!